Notícias Mundial de hoje, o assunto é vegetarianismo. E o nosso convidado é o Ricardo Laurino, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. A gente já começa esse programa agradecendo ao Ricardo por ter aceito o nosso convite e vir falar de um assunto tão importante e que está crescendo muito no nosso país. Muito obrigada, Ricardo, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje para falar de algo que já vem crescendo no nosso país e, ao mesmo tempo, é muito novo. É verdade. Antes de qualquer coisa, eu que agradeço o convite. É um prazer estar conversando aqui com você, também com os telespectadores. E eu acho muito bacana vocês trazerem esse assunto para a gente conversar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas, quer saber mais e vai ser uma ótima oportunidade. Vai ser sim. Muito obrigada, viu, Ricardo? Bom, e a gente já começa o nosso programa perguntando ao Ricardo o que é o vegetarianismo, porque tem uma diferença entre vegetarianismo, veganismo, né? Tem algumas vertentes diferentes aí. Explica pra gente, Ricardo. Tá, vou falar de uma maneira mais simplificada, tá né? certo. Vegetarianismo, né, o termo vem da ideia da pessoa que se alimenta só de vegetais. Mas ao longo do tempo, algumas pessoas deixaram de comer só as carnes. E aí surgiu o termo ovo-lacto vegetariano. Aí ninguém sabia o que era isso. É difícil, o que né? A pessoa deixou de comer. Né? Então, o que acontece? Para simplificar, as pessoas começaram a usar o termo vegetariano para aquelas pessoas que deixaram de comer carnes, que é um grupo muito grande de pessoas, e a gente viu no Ibope e tudo mais, tá vai até comentar, né? Então, já o vegano, o que é? O veganismo é a alimentação basicamente só de produtos de origem vegetal, que é o vegetarianismo de raiz, né? Estritamente vegetal, mas ele expande isso também para o restante do seu dia a dia, né? Então, suas escolhas, tanto de vestuário, então, eu sou um vegano, a gente não usa nada de lã, a gente não usa nada de couro. Nada que provém de animal. Exatamente. Então a gente não apoia zoológico, circo com os animais, a gente também rodeio, produtos testados em animais. Então tudo isso a gente... Então quer dizer, tem uma abrangência muito grande, Exato. Né, Ricardo? Apesar de ter uma abrangência grande, Priscila, não é algo que quando as pessoas começam a praticar isso, elas tenham tantas dificuldades. Porque a gente, se pensar bem, diariamente a gente faz milhares de escolhas. Exatamente. O que a gente vai fazer é transformar essa nossa escolha com um novo parâmetro. Então, quer dizer, não é uma restrição e sim uma escolha. Exatamente. Eu sempre mudar a mentalidade, Exato. Né? Eu sempre comento que a ideia de restrição, se a gente quiser colocar, a gente pode colocar isso para qualquer coisa. Né? Tem gente que não compra produtos, por exemplo, muito caros. Isso é uma restrição? Não, é uma escolha dela. Exatamente. Então, a gente faz as nossas escolhas com esse novo propósito e que é um propósito muito legal quando você começa a viver isso. E outra, sente prazer com aquilo que você está fazendo, satisfação, né? Exato, e não é uma obrigação. Bom, a nossa produção preparou uma matéria muito interessante para a gente abranger um pouco mais sobre esse assunto também. Vamos ver agora. No Brasil, são abatidos mais de 10 mil animais por minuto. A maioria destes animais são frangos, porcos e bois, que são usados na alimentação como proteína animal. Uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, informa que os adeptos da alimentação vegetariana, aqueles que excluem a carne do cardápio, como o Ricardo falou, somam 30 milhões, ou seja, 14% da população brasileira. Este número quase que dobrou nos últimos 6 anos. Os vegetarianos têm menor incidência de todas as doenças crônicas, não transmissíveis, como a hipertensão, a cardiopatia, diabetes, entre outros. Bom, Ricardo, a gente viu aí então que 14% da população já são 30 milhões, Exatamente. É um número bastante grande, como a gente tinha falado antes do VT, né? E aí, eu acho que a gente percebe isso no dia a dia, né? Acho que todo mundo que está assistindo, se pensar há uma década atrás, falava em vegetariano ou vegano, não conhecia, não sabia o que era. E não conhecia pessoas assim, né? Ah, eu já ouvi falar de alguém e tal. Hoje em dia, não. Todo mundo tem alguém próximo, ou na família, ou no trabalho, que não é alguém não, são algumas pessoas que estão aderindo a isso. E a pesquisa só confirmou isso que a gente já percebe no dia a dia. Em que país que verdadeiramente a gente pode dizer que começou
o vegetarianismo, o veganismo? Acho que não tem um país, viu? É pulverizado? É pulverizado. O que eu posso dizer é que esse movimento que a gente percebe hoje, ele ganhou uma nova cara na década de 70, com o lançamento de um livro, aliás, foi o livro que me fez virar vegano, que se chama Libertação Animal. E é claro que essa relação do ser humano com os animais está muito ligada à nossa alimentação. Então, eu não diria que existe um país. Eu posso dizer que no mundo inteiro isso está acontecendo. É um movimento, então, mundial? É um movimento mundial. Tá. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, claro, antes da entrevista propriamente dita começar, e o Ricardo, por incrível que pareça, era o churrasqueiro da turma. Eu era, adorava. Mesmo? Adorava. Eu parei de comer carne cortando um bife. Eu estava cortando um bife e aí assisti uma reportagem que mostrava o aumento da produção de animais no interior de São Paulo. E eu não consegui continuar a cortar. Quando eu vi os animais e vi o bife, eu falei, não fazia mais sentido para mim. Ricardo, hoje isso faz sentido para você, o que você adotou para a sua vida, né? Mas para muitas pessoas que estão nos assistindo, é uma questão cultural, claro, a carne na mesa. Sem dúvida. Seja ela qual for, de que espécie for. A pessoa que hoje, assistindo essa entrevista com a gente, decidir mudar, né, fazer novas escolhas, iniciar esse processo, ela vai encontrar muitas restrições? Tá, essa é uma porque pergunta... é um grau com uma... de dificuldade para quem vai assim, começar e que está acostumado, né? Eu acho que isso depende, por exemplo, eu parei há quase 30 anos atrás, então o grau de dificuldade era muito maior naquela época. Mas eu acho que depende... não tinha tantos produtos, não tinha produtos, nem restaurante vegetariano a gente conhecia direito. Mas eu acho que depende muito também da vontade da pessoa. Eu conheço pessoas que tiraram de letra, quando deu aquela vontade de parar e ressignificou as coisas, agora eu falei direito, hein? As coisas, foi muito fácil. Outras pessoas já sentem mais dificuldade. Mas eu acho que isso não é algo que a gente deve levar muito em consideração. O principal é se a pessoa realmente quer entender quais são as suas dificuldades, procurar se relacionar com pessoas, e hoje está fácil, né? As mídias sociais, aliás, quem quiser me seguir e quem quiser ajuda, né? Tanto minha, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Que eu acho que é muito importante para quem está começando. Exato. Isso é bem importante e vai fazendo com que a pessoa vai criando uma ideia de como ela vai atingir aquele objetivo. E aí, pode ser de um dia para o outro, pode ser de uma semana, pode ser um período. Isso cada um vai encontrar a sua forma de lidar com a coisa. E outra, eu acho que é bacana a gente até falar para as pessoas que muita gente começa, acaba voltando atrás, depois vai de novo. Isso é normal dentro desse processo? Eu falo muito sobre isso. Porque tem gente que já desiste, eu falo muito, fala assim, eu já desisti, agora já desisti mesmo. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Imagina que você a gente deve ser totalmente contra beber e dirigir. Sim. Somos contra. Com certeza. Mas um dia você bebe e dirige. Significa que amanhã você vai beber e dirigir de novo? Claro, ou amanhã de novo? Ou amanhã... Não. Exato. Você cometeu aquele erro que não devia. Exato. Não quero dizer erro na questão da carne, porque é uma opção e dirigir é questão de crime, né? Mas é a mesma ideia. Se você tem essa vontade, não é porque você escorregou, você acabou comendo algo, que você vai falar amanhã, eu comi ontem, então acabou. Agora, não tem isso, não tem. Isso. É um processo contínuo. Né? Eu conheço veganos que vão atrás cada vez mais de coisas que às vezes a gente nem sabia. E que, nossa, isso tem relação com... E a gente vai buscando exatamente para quê? Para que a gente possa ter um sentido e viver isso de forma mais agradável, de forma que seja mais natural possível. Tá. E o que você atribui, Ricardo, esse aumento no Brasil no número de adeptos a essa nova opção de vida? Eu acho que tem uma relação de alguns fatores. O primeiro que a gente percebe, que foi feito inclusive uma pesquisa do Good Food Institute, e foi lançada aqui do Brasil, e foi lançada há um mês atrás, mostrou que a grande maioria que adere é pela saúde. Olha que interessante. Então a segunda, pela saúde. O segundo motivo é pela questão animal. Só que o que a gente percebe é que quem faz barulho, quem leva essas informações, quem faz o movimento ganhar força, é quem? É quem está ligado à questão animal.
porque vira algo relacionado a uma missão pessoal, né? De mostrar para as pessoas o que acontece com os animais e tudo mais. Exatamente, né? Essa relação de compaixão que a gente, todo mundo tem com os animais e que muitas vezes a gente não consegue transformar no nosso dia a dia em ações. Então, isso é o que acontece. Com uma vantagem, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais. Então, não só as TVs hoje levam informação, mas hoje o tempo inteiro você tem informações que muitas vezes ou não dá tempo de aparecer na TV, ou então não é um interesse aparecer, e até assim por diante. A maioria das TVs, eu digo as TVs abertas, né? Elas têm aquela preocupação de ter os seus patrocinadores. Então, quer dizer, a gente entende, né, isso, e a gente sabe que ao longo do tempo, qual que é a nossa ideia? Sabe, Priscila, que eu até comento, né? Isso é algo que eu tento mostrar muito para as pessoas. Que eu não quero destruir essas empresas. A minha intenção e a intenção do movimento é que elas também, como eu, elas comecem a mudar. Elas comecem a ter produtos para veganos e isso está acontecendo. Está acontecendo cada vez mais. Eu acho, né, que dentro então, daquelas duas coisas que você citou como, vamos falar, base para esse crescimento do movimento, eu acho que eu colocaria aí um terceiro pilar, né, que é realmente o mercado se abrindo para esses produtos. Muito, exato. Porque não adianta haver um movimento, mas não há uma contrapartida. Não há uma aderência do outro lado. Exato. Não, exato. E eles estão percebendo isso, tripé, né? Então, Na verdade, tem um outro que eu acabei não falando, que é a questão ambiental, que também é muito forte, né? Que até a própria segundo a ONU, não há nada, olha, isso é bem interessante, não há nada que você ou eu possamos fazer que tenha mais impacto benéfico para o meio ambiente do que a gente tirar os produtos de origem animal do nosso prato. Então, a gente tem alguns fatores que, conjugados, transformam o que eu comento, né? Esse movimento em algo quase que irresistível. Porque todo mundo quer ter saúde, e você mesmo falou que, né, os estudos mostram que quem diminui, quem reduz ou quem tira os produtos de origem animal do prato tem um benefício para a saúde, os estudos mostram isso. A questão animal, eu sempre comento que todo mundo tem dentro de si uma relação de compaixão com os animais, maior ou menor, mas todo mundo tem, né? Ninguém tá, dane-se, não tô nem aí. Não é assim. Não é. E todo mundo quer viver num mundo que tem um meio ambiente para todos. Ou seja, e agora o mercado entendendo isso, que as grandes empresas venham e tragam produtos e ganhem seus lucros e tudo, mas com produtos bacanas, com produtos que atendam a tudo isso. Exato. Então eu não estou em guerra com as empresas não, né? Claro. A nossa ideia realmente é fazer com que as pessoas... Agora eu quero te perguntar, com relação, né? Tudo bem, digamos que então a gente reduza o número, a forma da gente usar a carne na mesa, seja ela qual for. Tá. E aí como que a gente fala, então, sobre a cadeia alimentar? Certo, ótimo falar isso. Ela se autossustenta? Como que funcionaria isso? Haveria um desequilíbrio? Eu acho interessante isso, porque todo mundo sabe... Porque a gente está tão acostumado, né? Fala, é cultural ter a carne na mesa, como a gente falou. A gente está tão acostumado com isso, que na cabeça da gente, ainda que haja um desequilíbrio, tá equilibrado, tá indo tudo bem. Mas sabe que nesse papo, quando você entra, todo mundo fala o quê? O ser humano é o que mais destrói o meio ambiente e tal. Mas quando você vai falar disso, as pessoas, mas isso a gente está mantendo o equilíbrio. Não, isso é o processo que mais desequilibra. Por quê? É muito fácil a gente perceber. Primeiro porque a gente faz com que esses animais se reproduzam de forma acelerada. Porque o consumo Porque também... tem que se consumir, diminuir o custo e tudo mais. Então, quem paga o preço disso são os animais. Então, os animais têm que crescer mais rápido. Eu sempre comento que essa ideia de melhoramento genético é um melhoramento genético para a empresa. Para os animais, não tem nenhum melhoramento, né? Porque eles têm que crescer mais rápido, eles têm que engordar mais rápido, ou seja, é uma forma de fazer com que eles virem máquinas mesmo de produzir os produtos que a indústria quer. Exemplo disso, né? O famoso foie gras, que já foi motivo de tanta discussão, debate. Quem não sabe que vai ver como acho que tem até uma lei, não tem? Ela foi barrada aqui. Ela foi barrada aqui. É municipal. Que proibia o foie gras na mesa. Sim, porque é terrível, né? É terrível. Mas a ideia é a mesma com todos, é se produzir mais com mais rapidez. É essa a ideia de mercado. Isso vale para Só todos. que lidar com seres vivos, né?
Não é? Você não está fazendo isso com um produto qualquer, um botão ou um tênis. Não, você está fazendo com seres vivos. A segunda coisa que a gente pode pensar em relação ao desequilíbrio é que o quê? A gente consome alguns animais. Os outros, a gente toma o espaço deles, os biomas, por isso que a gente derruba a floresta, por isso que a gente tem todo esse avanço na Amazônia e tudo mais, que é para quê? Para fazer pasto. Para fazer pasto. Para fazer espaço para os animais. E aí tem gente que fala, não, mas também fazem plantações, a soja, o milho. Você sabe para que servem essa soja, esse milho, Priscila? Para alimentar os animais. Ninguém come tofu. Você come tofu todo dia? Não, quem está me assistindo é um outro. Ninguém come tanto verdade. Tofu. Não Olha, tem você tanto. vê que você mexe com a nossa reflexão. Sim, tudo que acontece, basicamente, a gente usa para alimentar animais. A produção agrícola, grande parte dela é para produzir comida para animais. Consumido totalmente. Não, o ser humano consumiria muito menos. A gente teria muito mais capacidade de alimentar. Aí já é o tá desequilíbrio total. É o desequilíbrio. Se a gente parasse, o equilíbrio voltaria nesses biomas e a gente poderia ter um avanço de reflorestamento, de uma série de... os mares, os oceanos. Exato. Existem previsões de que em 2050 ou antes a gente tenha grandes faixas de oceano mortas. Exato. Ou até os oceanos. Na Europa, esse ano já foi barrado, vários peixes foram barrados a pesca. Sim. Por conta do quê? Que está acabando. Então eles querem que pare para que voltem os estoques e aí eles voltarem a pescar. Ou seja, a gente está desequilibrando. Essa ideia de que a gente come e mantém o equilíbrio é totalmente o inverso. O inverso. Tá certo. A gente tem que ir para um breve intervalo. Já me avisaram, eu continuei, porque tá bom demais, tá boa demais a entrevista. É rapidinho, é o tempo da gente tomar uma água aqui, você aí de casa tomar uma aguinha aí. A gente já volta falando também sobre a variedade de produtos que existem hoje no mercado para estar à disposição dessas pessoas que aderem a esse movimento que é tão bacana e que a gente está conhecendo um pouco mais aqui no Notícias Mundial. Então é rapidinho, não sai daí. De volta com Notícias Mundial, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. O papo está muito bacana para você que estava já acompanhando a gente, você que ligou agora aqui no nosso canal, na Rede Mundial de Televisão. Nós estamos falando sobre o movimento vegetariano no Brasil, também veganismo, já falamos um pouco das diferenças de ambos, e agora a gente está falando, já falamos sobre o desequilíbrio no meio ambiente, e agora a gente vai falar sobre os produtos. Ricardo, dá para viver então dentro desse movimento, tendo produtos ao nosso acesso? Vamos lá, vamos falar. Você falou sobre a questão, quem adere ao movimento acaba se preocupando com outras coisas, como vestuário, cosmético, shampoo, roupa, sapato, enfim, várias coisas, né? A gente tem acesso hoje no Brasil a um mercado aberto para esse público? Para esse público. Bom, primeiro eu vou fazer uma divisão desse assunto. Principalmente na alimentação, as pessoas têm a sensação que, nossa, mas o que eu vou comer? Exato. Os produtos são caros. Eu mesma não sei perguntei para ele antes de iniciar. Tem isso, exato. Gente, a base da alimentação de um vegetariano, de um vegano, é arroz e feijão. É arroz e feijão. Que é o típico que é o que prato todo mundo come. brasileiro. Exatamente. Depois o que a gente faz ao invés de colocar carne, porque se a gente pensar bem, quem come carne, geralmente eu vejo isso, porque eu tenho familiares e tal, come arroz, feijão, bife e batata. Exato. É isso. E às vezes tem um ovinho. ovo. Exato, falamos junto. Aliás, né? A gente está até Aliás, combinando, né? A gente já vai montar um programa depois. Então, e no final de semana come a pizza ou macarrão com carne. Exatamente. É muito pouco. Nós somos tão óbvios, né? Exato, Nós é somos assim. óbvios. Quando a gente tira, a sensação inicial é, nossa, e agora? E acontece o inverso. A gente começa a perceber o quanto de alimentos a gente deixava. A gente começa o que a gente chama de descobrir novos sabores.
Porque o nosso paladar está muito acostumado Muito e muito restrito. Exato. Então você começa a conhecer e aí você percebe que é uma besteira essa ideia de que, nossa, e agora o que eu vou comer e tal? Porque você tem uma série de produtos in natura mesmo que você pode pôr. Desculpa. Aí a gente pega aí os adolescentes, que se reúnem, vão para onde? Para uma lanchonete, tem hambúrguer, tem... né, todas aquelas coisas. Reúne a família no domingo, faz aquele churrasco. E o que a gente pode, então, colocar no lugar dessas coisas, principalmente também para os adolescentes, claro, né, que são mais... que às vezes, que eles às vezes não têm tanta disposição para ver e fazer e tal. Exato. Eu acho que assim, a gente tem que ter essa noção também. O adolescente vai ter um pouco mais de dificuldade se vai num churrasco, porque depende do adolescente, vão tirar sarro, ele não vai saber lidar. E eu sempre comento, poxa, quem tira sarro são teus amigos. Do mesmo jeito que o cara brinca que o Corinthians perdeu. Eu acho que a gente brinca, esse tipo de coisa, a pessoa tem que entender que o seu amigo não está com a mesma visão que você. Então você tem que saber lidar e tudo mais. E aí a questão de comida saber lidar ajuda. Um exemplo. Exato, que você continua a mesma pessoa. Você só mudou a tua forma de lidar com a questão dos animais, com a questão da tua comida. Mas você é o mesmo, você dá risada, você entende as diferenças e assim por diante. Então essa é uma das coisas que o adolescente tem que saber lidar. E eu vou dizer assim, eu normalmente não tenho problema, não sou adolescente, eu normalmente não tenho problema. Mas quando eu vou num lugar que não tem nada, sabe o que eu faço, Priscila? Primeiro eu levo alguma coisa, mas se eu não levei nada, eu não como. Eu vou chegar em casa, vou comer depois, me divertir com os meus amigos, tomei alguma coisa com eles e tal, e chego em casa, qual é o problema? Ninguém vai morrer por causa disso. Eu estou dizendo numa situação específica de não ter nada, de você não ter levado nada, porque o grande lance de um churrasco, de um almoço com a família é o contato. Não é a comida, a comida você leva alguma coisa e com o tempo, exato, e sabe o que acontece, Priscila? Com o tempo as pessoas começam a perceber e se você tem uma posição legal, elas começam a fazer produtos para você, elas experimentam, é muito comum elas pedirem para você levar. Leva, na minha família é muito comum pedirem a maionese. Todo mundo adora a maionese vegana que a minha esposa faz, ela criou lá e tudo. Todo mundo pede e é a que primeiro acaba. Então isso não pode se transformar em algo negativo, tem que se transformar em algo que as pessoas vão conviver com aquela nova realidade tua de uma forma legal. Você não pode transformar aquilo num problema. Eu já fiz aniversário do meu filho, que eu fiz um quibe, e eu falava que eu não ia comer aquele quibe. Todo mundo ficou feliz que eu tinha feito o quibe de carne para o pessoal, mas não era de carne. E eu deixei, e só no final eu fui lá e comi, e todo mundo, que isso, você está comendo? Porque esse aqui não era. E ninguém tinha percebido. Não perceberam. Então é possível, e então tem uma série de questões que quem for no dia a dia vai aprendendo. E tem produtos. Então tipo assim, eu quero queijo vegano. Já tem. Você pode ir cada vez mais em supermercados, em alguns empórios e tal, você encontra. Quero leite, não quero leite de vaca. Já tem seções específicas. Já tem. Na Europa está acontecendo algo muito interessante. E aqui no Brasil está começando também. A grande parte das redes de supermercado, elas tinham uma parte dos leites de animal, geralmente de vaca, e uma parte de leites vegetais. De amêndoa, leite de amendoim, de soja, de arroz, de coco. E era só uma parte. Hoje, grande parte das redes, o espaço para esses leites é maior do que os de animal. Poxa, que bacana. Então isso está acontecendo muito. E Ricardo, e aí como é que acontece essa transição? Porque você falou, né? Hoje eu me preocupo com a questão da vestimenta, inclusive. Sim. Então, quer dizer, é um movimento que ele abrange, ele abraça essa questão como um todo. Como um todo. Não é só uma questão alimentar? Não, é que o alimentar é que assim, 98%... Começa pela questão alimentar. Exato. E 98% da exploração animal no mundo acaba no nosso prato. 98% é um cálculo aproximado. Aí o restante vai para as... Todos os outros você tem aí vestimenta, você tem teste em animal, cosméticos... E tudo isso. Então, a alimentação tem um impacto muito grande. Né? Mas você começa a abranger o restante. Porque é algo simples. Poxa, provavelmente a minha eu sei que a tua também é. A gente tem muitas opções. O fato é que ninguém ligava.
Ninguém se preocupava se era ou não era. Hoje as pessoas estão se preocupando. É mais ou menos o que acontece com o lixo. Antes ninguém ligava para onde jogava o lixo. E nem a separar o lixo, Exato, né? Jogava o mesmo lixo. Hoje é o mesmo lixo, mas você tem escolha. Exatamente. Eu vou escolher jogar no lugar certo, eu escolho o que eu vou fazer. Foi uma questão de reeducar Exatamente. as pessoas. Ainda falta muito, Não, muito, né? a gente tá... sabe. Não, com certeza. a Mas é uma gente já vê- visão em relação. Exato. E é essa visão em relação aos animais, que eu digo que não é difícil, porque todo mundo tem. A questão é que você tem formas de começar a corresponder a isso que eu chamo de um impulso natural que a gente tem, de respeitar, de ter uma relação positiva com os animais. É aquele incômodozinho que você todo tem mundo quando tem. você vê determinada coisa. Exato. Não é? Exato. Quando a gente vê lá como os porcos são sacrificados para ir para a mesa, não é? Exato. E tantos outros, né? A gente falou aqui do foie gras mesmo, nessa questão. Quando você se aprofunda um pouco mais, você é tocado por um sentimento. Eu acho que aí é um insight, aí é o começo. Exato. Né? E o bacana é que isso faz com que as outras questões sejam atendidas, aquela que eu falei. Eu sempre costumo dizer que é um bônus, né? Pô, você fica com mais saúde. Você evita uma série de problemas ou reduz o risco de você ter as principais doenças que a gente tem hoje em dia. Não. Não fico doente. Aliás, isso é uma brincadeira que tem, né? Então, assim, você está com a família, então o teu irmão espirra. Poxa, fecha a janela. O teu sobrinho tosse. O ar-condicionado tá fora. Você espirra. você não come carne. É isso mesmo. E posso te falar outra coisa? O meu papel aqui é falar por vocês que estão aí do outro lado. Pode falar, fala por ele. Rola uma anemia? Anemia? É. Tem vegano com anemia. Tem vegano Mas com tem anemia? gente que come carne com anemia também, não tem? Tem. Aliás, os estudos mostram que os números são parecidos. São parecidos. Mesmo, Ricardo. Anemia. Porque as pessoas relacionam. Acho que vão ter, exato. Principalmente os nossos... Não vou falar a minha idade aqui, claro. Não, mas pode falar. Meus pais, meus avós... Teus pais devem ter uns 45. Os teus pais estão com os 45, claro, por aí. Isso, é mais ou menos isso. Eles sempre falam, não come carne. Fica doente. Tá com anemia. Sim, e é o inverso. É por causa disso, come carne que a anemia passa. Os estudos mostram outra Vai lá, coisa, faz né? aquele bife de fígado. Faz o fígado, passa. exato. Não tem. E aí? Os números, Não todas tá não está relacionado. O que está relacionado é se você. Porque você tem uma série de fontes de ferro vegetal. Uma série. Que o próprio podem feijão. ser substituídas. Feijão, grão de bico, você tem um monte. Só que se você não. A couve, se você não come. Aí você pode ter algum tipo de problema. Assim como quem come só carne pode ter algum tipo de problema. Porque o principal motivo de as pessoas terem anemia é perda de sangue. Por isso que mulher tem mais facilidade, tem o período menstrual. Claro. Então aí não adianta comer fígado, não adianta, a mulher geralmente corre um risco maior de anemia. Então, eu, por exemplo, eu tive anemia na minha vida, quando eu comia carne. Com 8 anos de idade, eu tive anemia, e foi anemia forte, e eu nunca tive anemia depois que eu parei de comer carne. Então, quer dizer, uma coisa não está associada à não outra? está. Se a pessoa se alimenta mal, ela pode ter anemia, sendo vegano ou não sendo vegano, Então, sendo vegetariano ou não sendo vegetariano. Olha aí, uma informação para tranquilizar muitas mães que estão nos assistindo e que têm os seus filhos, porque esse movimento já chegou na escola. Sim. Isso é muito bacana, Sim. né? Já chegou nas escolas e as crianças já estão sendo tomadas, né? Aquela coisinha que incomoda já as crianças, e é muito bacana, né? Não que a gente está aqui pregando que todos que estão nos assistindo, não. A gente vive num país a gente está encorajando, livre. né? Priscila? A gente está encorajando. encorajando a um movimento que é bastante bacana, né? Por vários pontos de vista. Mas é bacana para que essa mãe que está nos assistindo possa perceber isso. Porque a preocupação da mãe é, meu filho já não come direito. Você tem filho também, você sabe. É uma dificuldade. Sim, o meu filho é chato para comer. E vai, né? E muitas vezes a gente acha que a gente não está cumprindo o nosso papel. Principalmente se a gente não põe carne no prato. Sim, né? sim, porque a ideia, eu quando eu era novo, eu queria jogar bola, eu queria sair do almoço para jogar bola e minha mãe falava assim, come só a carninha. É isso. Porque a ideia é que a carne que é o alimento. Deixa, come a carninha. A gente vê que tem até um produto de criança que fala para a criança comer, vale por um bifinho. Exato.
Exato, Então, porque a ideia é que o mentalidade, bifinho faz... O bifinho né? vai fazer bem. Viu que eles pararam de usar isso, né? Exato, Pararam. também tá dentro Eu dessa acho que linha. tem uma... Não vou saber, não vou chutar o porquê, mas o fato é que pararam, né? E sobre criança, o meu filho tem 12 anos e uma coisa bem bacana, ele está naquela idade que ele não gosta muito de falar sobre isso, porque tem a tiração de sarro e tal, ele leva numa boa, mas ele fala, pai, às vezes cansa. E aí, eles foram fazer um trabalho na escola que era o estudo de pegada ambiental de cada um dos alunos. Então tinha lá um site, eles entravam no site, quem quiser, esse site é fácil, é só procurar, eu não lembro agora de cabeça. E aí você faz um cálculo, você fala as tuas rotinas e mostra se todo mundo fosse igual a você, quantos planetas a gente precisaria. Puxa. E aí a professora fez e falou, quem deu 4 planetas? Perguntou para os alunos, aí alguns levantaram, 4 planetas, Priscila. Imagina, todo mundo tem um... E aí as rotinas, tal. Quem deu 3? Quem deu 2? Quem deu 1? E o meu filho não levantou a mão. Aí a professora falou, Vinícius, você não levantou a mão, né? Quanto que foi o teu? Foi mais de 4? Ele, não, o meu deu meio. Porque ele tinha as rotinas dele parecida com a dos amigos. Sim. Só que na resposta, come carne quantas vezes por dia, o dele deu 0. Sim. E aí só fez toda a diferença, já fez toda a diferença no cálculo em resultado. relação aos outros. Então isso são coisas que realmente, eu estou dizendo isso porque aparece na escola e os pais que estão assistindo aqui não tenham essa preocupação, tenham uma preocupação natural com o filho, que sim, precisa se alimentar bem. Sim, precisa encontrar os alimentos corretos, mas não é a carne em si. Então, exato. Mas é legal falar, vamos expandir um pouco, não ter só... A gente costuma, gente, olhar só para aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. Né? Você está me olhando agora, eu estou olhando aí para você em casa. Mas tem muita gente aqui em volta da gente, além do Ricardo que está ao meu lado, aqui atrás das câmeras tem outras pessoas, os operadores de câmera, tem a nossa redatora. Então a gente tem que ampliar mais o nosso olhar, né? E não pensar só no nosso filho, mas também pensar no meio ambiente, pensar nos animais, como um todo, tudo, né, Ricardo? A gente está num planeta, né? Começar realmente a ter essa visão diferenciada, né? Eu acho de ótimo isso. ampliar mais, o que você está falando é perfeito, porque é essa ideia ter mesmo, um olhar né? zeloso, carinhoso. Sim, com tudo, pra com mais o todo, do né? que além só da nossa família, dos nossos filhos, né? Sim, eu acho que é bem isso e eu reforço, né? Essa questão das crianças, porque é normal que as mães e os pais tenham preocupação. Por quê? Porque vai num nutricionista, geralmente o nutricionista não está informado em relação a isso. Não é que ele saiba sobre o assunto, ele não sabe sobre o assunto, porque ele não estudou. Então ele fala, precisa. Ele vai dizer aquilo que ele aprendeu. Tá. Inclusive eu quero puxar esse gancho para falar sobre alguns trabalhos da SVB. Eu estou aqui como presidente também. Então assim, a gente faz esses trabalhos para profissionais de saúde, a gente já preparou mais de 1000 profissionais de saúde para que eles comecem a atender diferentemente. Preparou de que forma? A gente tem um curso de 2 dias mostrando as bases de quando alguém senta na frente de um nutricionista ou de um médico e fale, eu não quero comer carne, eu não quero mais comer produtos de origem animal, ele não fale assim, você vai ficar doente. Não é isso. Então a gente passa as informações, uma outra postura exatamente, por conhecimento. Exatamente. Então a gente passa esses conhecimentos básicos. Então qualquer profissional de saúde pode procurar. A gente tem cursos, isso. É só acompanhar as nossas agendas. A gente vai ter um agora em março, eu acho que tem o próximo, mas eu preciso confirmar Olha aí, isso. Que bacana. A gente está em janeiro, dá tempo de exatamente, se programar. Exato. Então a gente tem isso. Nós temos vários trabalhos em relação ao quê? A ir nos estabelecimentos e pedir para que eles coloquem opções veganas, saborosas, nutritivas. Então a gente tem uma gama aí de mais de 700 lojas que a gente já fez o trabalho gratuito e faz com que uma família que tem um vegetariano, um vegano, possa ir nesse lugar e esse local atender a todos. Se sinta acolhido. E mais legal ainda é que geralmente a pessoa que não é vegana experimenta. Normalmente ela não iria num estabelecimento. Exato, totalmente. Não, ela não iria, mas ela num lugar que tem, vou experimentar. Ela vai provar. E muitas vezes se surpreende. Né? Então a gente faz uma série de trabalhos, eu poderia falar de vários outros aqui, a campanha Segunda Sem Carne. Então a gente tem a campanha Segunda Sem Carne, que no estado de São Paulo, a gente atende mais de 100 cidades e as escolas públicas recebem uma vez por semana
a merenda totalmente de vegetal. Então, Poxa, tipo, é vegana. que legal. Então, a gente atende mais de 4 milhões de crianças uma vez por semana. Tem essa experiência de comer um prato sem nada de origem animal. A gente faz uma série de trabalhos. Então, são várias frentes de São ações. várias, exato. Para levar a informação, desmistificar. Então, a gente trabalha com o profissional de saúde, trabalha com o público, trabalha com as instituições, encorajando sempre. Sim. Não buscando a crítica em relação a algo, Sim. mas sim encorajando isso que a gente acredita que as pessoas têm dentro de si e que, se forem encorajadas, elas de repente vão sim assumir uma nova postura. Hoje a gente falou com o Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, que esteve aqui no nosso estúdio. E eu só posso agradecer essa simpatia que imagina, você é. Eu que agradeço. Olha, eu acho que se não convencer por outros meios, convence pela simpatia. Então, já estou enganando bem. Vendo? Então tá bom. Eu que agradeço, Ricardo, Priscila. O bate-papo, eu só consegui falar bem porque você me deixou super à vontade, né? Desde a sua camisa igual a minha até toda a sua simpatia também. Eu pesquisei antes, viu? Tá Só certo. queria dizer que eu pesquisei para deixar ele realmente mais à vontade, vindo igual a ele. Mas agradeço e espero uma outra oportunidade. Obrigada, Ricardo. E quem tiver interesse, quiser saber mais sobre esse movimento, por favor, a câmera é sua. Então, é isso. O meu convite eu vou fazer um convite direto. Procure a Sociedade Vegetariana Brasileira nas redes sociais. Se quiser me procurar também, Ricardo Laurino. E vou dar mais um toque. Eu tenho 2 canais no YouTube. Tem um que se chama Momento Veg. Vão lá, acessem. E tem o Vegflix. E tem nome é vídeos legal, hein? de tudo? Vídeos sobre tudo, Tem sobre receita, vários tem receita, tudo? Poxa, as que dificuldades, legal. as dúvidas. Se inscreva lá. Eu Momento vou me Veg e inscrever. Vegflix, tá bom? Terminando aqui, eu já vou ser a primeira. Combinado então. Valeu, gente. Aguardo vocês aí uma conversa entre nós via redes sociais. Tá certo, muito obrigada, Obrigado, Ricardo. Priscila. Bom, e você aí de casa, que papo gostoso, né? A gente se informou, a gente ficou sabendo mais sobre esse movimento tão bacana. Olha, não custa tentar. Você que está aí nos assistindo, já tem aquele velho hábito, vamos deixar os velhos hábitos e vamos aderir, né, a esse movimento que está chegando com força, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É bem bacana, vale participar. Vocês viram, tem aí o site, tem vídeos no YouTube. Então vamos pesquisar mais para a gente, quando falar com mais propriedade, falar com mais segurança. E não só aquelas velhas frases que a gente já estava acostumado. Olha, eu peço que você não saia daí. Daqui a pouco eu estou voltando com as informações da IMPD, que também tem muita coisa boa, como essa entrevista que a gente acabou de ter aqui. Então é o tempo de tomar aquela aguinha e voltar. Até já!